Ela foi encontrada dentro da parede. Se prepara que lá vem história. Anne Marie Lee nasceu em 3 de julho de 1985 em San José, que fica localizado na Califórnia, Estados Unidos. Filha de Vivian Van Lee e Hang Lee, eles eram de origem vietnamita e ela tinha 24 anos na época do caso. Anne era descrita como uma garota muito estudiosa e passou sua fase escolar tanto na infância quanto na adolescência tirando ótimas notas. Ao se formar no colégio, Anne foi aprovada para uma concessão de uma bolsa de estudos pela Universidade de Rochester, que fica localizada no norte do estado de Nova York. Anne se formou em biologia e fez uma especialização em desenvolvimento celular. Após a sua formação, em 2008, aos 22 anos, ela foi aprovada para um programa de pós-graduação na Universidade de Yale, que fica localizada em New Haven, Connecticut. Anne foi estudar farmacologia e estava fazendo pesquisa e elaboração de teses para especialização em tratamento de diabetes. Ela, inclusive, já havia escrito um artigo para a revista oficial da Escola de Medicina de Yale, que foi publicado em fevereiro de 2009. Anne namorava um rapaz chamado Jonathan Widowski, de 24 anos de idade. Ele era estudante de pós-graduação em Física e Matemática Aplicada na Universidade de Colômbia. O casal já se relacionava há alguns anos e ia muito bem. Eles marcaram a data do seu casamento para o dia 13 de setembro de 2009. Enquanto estava fazendo a pós-graduação, Anne morava em uma casa com outras 5 estudantes. Porém, no dia 8 de setembro de 2009, exatamente 5 dias antes do seu casamento, Anne simplesmente não voltou para casa. Anne se dava muito bem com as suas colegas de casa, e elas tinham o costume de se avisar em caso alguém não fosse posar em casa, ou até mesmo se fosse chegar mais tarde. Porém, naquele dia, Anne não avisou nada a ninguém, o que acabou preocupando as suas colegas de casa que relataram seu desaparecimento à polícia. Imagens das câmeras de segurança do campus da faculdade foram checadas e foi constatado que Anne foi vista entrando no prédio onde ficava o seu laboratório, exatamente às 10 horas do dia 8 de setembro de 2009. O prédio só permitia a entrada de pessoas autorizadas por meio da leitura de um crachá magnético. Naquele mesmo dia, a polícia encontrou a bolsa, notebook e o celular de Anne em cima de sua mesa de estudos no laboratório. Chegou até mesmo ser cogitada a hipótese de que Anne poderia ter se escondido voluntariamente, após um episódio de ansiedade devido à pressão dos estudos e à proximidade do seu casamento. Porém, ao revisarem as câmeras de segurança do laboratório, a polícia observou que Anne foi vista entrando no prédio, mas a sua imagem de saída não foi capturada por nenhuma das 70 câmeras espalhadas pelo campus naquele dia e nem nos dias seguintes. Era como se ela tivesse entrado no prédio e simplesmente desaparecido. Logo, a polícia considerou todos os estudantes, professores e demais funcionários que foram vistos entrando e saindo do local como suspeitos. Aos poucos, as pessoas suspeitas foram sendo identificadas e interrogadas. Porém, quase ninguém havia visto Anne naquele dia, e muitos nem sequer a conheciam. A única pista fornecida através de depoimentos veio de um técnico de laboratório chamado Raymond Clark III, de 26 anos de idade. Ele trabalhava no mesmo prédio que Anne. Raymond disse que a viu sair do prédio carregando 2 sacos de comida para ratos e um caderno de anotações, apenas 15 minutos antes dele sair, o que aconteceu às 13h45 da tarde. Porém, esse depoimento logo se tornou suspeito, porque o Raymond não sabia que os policiais já sabiam que Anne nunca tinha saído do local. Mais de 100 policiais se juntaram nas buscas pela jovem, concentrando-se no prédio do laboratório, onde no segundo dia das investigações, no dia 10, a polícia encontrou uma meia suja de luvas descartáveis e um jaleco também sujo que foram escondidas acima de uma placa do forro em uma das salas do prédio. Esse mesmo dia, analisando as imagens das câmeras de segurança mais uma vez, os policiais viram Raymond saindo do prédio no horário informado. Contudo, algo chamou a atenção, pois ele estava usando uma roupa diferente do que aquele entrou, que na ocasião era um jaleco branco muito semelhante ao que foi encontrado pela polícia. Os policiais emitiram uma busca e apreensão para obter amostras de DNA dele, incluindo saliva, cabelos e também impressões digitais. Além disso, Raymond aceitou fazer o teste do polígrafo, no qual ele falhou. É importante mencionar que somente o teste do polígrafo não incrimina ninguém e também não serve como evidência única. O
teste é usado como complemento de prova, mas nunca como fator determinante. Posteriormente, através de exames de DNA, soube-se que o sangue encontrado nas roupas era de Annie Lee. Então, as autoridades declararam o prédio da universidade uma cena de crime. Mesmo com a vasculha do prédio, a garota não foi encontrada. Apenas no domingo que cães farejadores chegaram ao local, mais especificamente no dia 13 de setembro. Não demorou muito para que os cães apontassem para uma sala que já havia sido averiguada, mas que aparentemente não tinha nada em comum. Os cães puxaram os oficiais para uma sala que ficava localizada bem aos fundos. E lá dentro apontaram para um dos armários dos servidores digitais do prédio. Ao afastarem o armário, os policiais se depararam com uma cena chocante. No dia em que Annie Lee deveria ter caminhado em direção ao altar em seu casamento, seu corpo em decomposição foi encontrado prensado de cabeça para baixo dentro de uma parede do prédio de pesquisas da Universidade de Yale. O corpo foi encaminhado para o IML para passar pelos trâmites legais e as roupas de Annie foram encaminhadas para a perícia. Foi constatado que os ossos de Annie foram quebrados para que ela pudesse caber na parede. Seu rosto estava totalmente desfigurado devido ao trauma. De acordo com as autoridades, Annie estava totalmente irreconhecível. A causa da morte foi descrita como asfixia traumática, ou seja, ela foi morta através de uma compressão intensa de seu tórax, que causou um esmagamento em seu corpo. Além disso, a mandíbula e uma das clavículas de Annie estavam quebradas, e também haviam hematomas atrás de sua cabeça. Ela estava parcialmente despida, e sêmen foi encontrado em sua roupa, indicando também que ela havia sido vítima de agressão sexual. O caso, que era de um desaparecimento, rapidamente evoluiu para um crime sexual seguido de homicídio. O noivo da vítima e seus familiares não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Todos estavam em choque e pediram às autoridades respostas pelo que havia ocorrido. Toda a investigação estava sob sigilo, mas é claro que a polícia já tinha um suspeito principal. Raymond. Ele era conhecido por ser duro com os estudantes que deixavam o laboratório sujo, o que lhe dava mais trabalho. Posteriormente, foi descoberto que o Raymond havia enviado um e-mail a Annie para reclamar que ela estava deixando as gaiolas dos ratos sujas depois dos estudos. Annie respondeu de forma conciliatória, mas que em retrospecto pode ter sido mal ou inadequadamente compreendida por ele. Quando foi chamado pela polícia para prestar depoimento, foi possível perceber que o rosto e o braço esquerdo de Raymond estavam cobertos por arranhões, mas ele culpou um gato doméstico pelos ferimentos. A polícia estava apenas aguardando provas concretas para emitir um mandado de prisão. Então, no dia 17, 9 dias depois do crime, os resultados dos exames periciais saíram. E foi concluído que o jaleco encontrado no local era de fato de Raymond. As manchas de no jaleco e na meia encontrada, como também nas calças de Annie, continham amostras sanguíneas de Raymond e da própria vítima. E também o sêmen encontrado nas roupas de Annie teve o seu DNA compatível com o de Raymond. Gente, só pra falar pra vocês, o Raymond ele fez tudo isso com a Annie e ele tinha uma noiva. Essa aqui é a noiva dele. Raymond foi preso no mesmo dia. Após a sua prisão, ele foi mantido sob uma fiança de 3 milhões de dólares. O valor era extremamente alto para justamente impedir que o acusado saísse de trás das grades enquanto aguardava julgamento. Raymond compareceu ao Tribunal do Estado no dia 26 de janeiro de 2010 e se declarou inocente. Várias audiências ocorreram naquele ano, e os advogados de Raymond perceberam que provar sua inocência seria uma tarefa extremamente difícil. E a promotoria estava pedindo a pena de morte. Na audiência de março do ano seguinte, em 2011, Raymond se declarou culpado em troca de uma pena reduzida. Mas em relação à acusação de agressão sexual, ele convocou a Declaração de Alford, de 1970, que é uma espécie de direito ao acusado de confessar a culpa, mas sem assumir os fatos, admitindo a suficiência de provas contra ele. Isso tudo é um pouco confuso, então eu fiz uma pesquisa para explicar melhor que declaração é essa. Em 1963, um homem chamado Henry Alford foi indiciado por homicídio em primeiro grau na Carolina do Norte. Alford era um homem que, após utilizar os serviços de uma garota de programa em um bar, acabou brigando com outro homem que foi morto horas depois. Ele foi morto por um tiro de espingarda e Alford se declarou inocente. Na época, sob a lei da Carolina do Norte, a condenação por homicídio em primeiro grau trazia consigo automaticamente a pena de morte, a menos que o júri recomendasse outra forma. No caso, seria uma pena de prisão perpétua obrigatória. Antes do último dia de julgamento, Alford trocou a sua declaração de inocência.
para uma declaração de culpado de homicídio em segundo grau, quando não há intenção de matar. Por conta dessa troca, Alford foi sentenciado a 30 anos de prisão. Só que tempos depois ele apelou e solicitou um novo julgamento, argumentando que ainda se declarava inocente e que apenas mudou a sua declaração por orientação do seu advogado, temendo a pena de morte. É claro que isso não foi aceito pelo júri, né, gente? E foi mantida a pena atual dele. Por conta disso, em 1970 foi criada a Declaração de Alford, apenas para formalizar que o réu se declara culpado, estando ciente que essa é uma atitude apenas para evitar uma pena mais grave, no caso, a pena de morte, por saber que existem provas o suficientes contra ele. Entendendo agora a origem desse direito, voltando ao caso onde o Raymond se declara culpado sobre a Declaração de Alford, afinal, essa declaração para ele serviu apenas para evitar a pena de morte. No dia 3 de junho de 2011, o Raymond foi condenado a 44 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Após a sentença, ele teve direito em fazer uma declaração oficial. Embora tenha expressado grande arrependimento, Raymond nunca explicou a real motivação do crime. Ele apenas declarou: "Assumo total responsabilidade por minhas ações. Somente eu sou o responsável pela morte de Anne Lee. E por causar tremenda dor a todos que amavam e se importavam com Anne. Lamento muito ter afastado Anne dos seus amigos, sua família e principalmente ter a afastado do seu futuro marido. Sempre tentei fazer as coisas certas e ficar longe de problemas, mas falhei. Tirei uma vida e continuei a mentir sobre isso enquanto os amigos, família e o noivo esperavam por respostas. Eu realmente nunca quis prejudicar ou causar dor emocional a ninguém. Tudo o que eu queria era ser um bom filho, um bom irmão e um bom noivo, mas novamente eu falhei. Eu culpo apenas a mim e não há desculpa pelo que fiz. Anne foi e sempre será uma pessoa maravilhosa. De longe, uma pessoa melhor do que eu jamais serei na minha vida. Me desculpem por ter mentido. Me desculpem por ter arruinado vidas. E me desculpem por ter tirado a vida de Anne Lee." Fora do tribunal, Joey Tacopina, o advogado da mãe de Anne, disse que a declaração do acusado era insatisfatória, pois ele não falou o que o motivou a cometer esse crime. Muitas pessoas questionaram a sentença dizendo que deveria ser de prisão perpétua, pelo fato de que ele era a única pessoa que poderia explicar a real motivação do crime, e que aparentemente, infelizmente, é uma coisa que nunca será descoberta. Em anúncio oficial, o Procurador-Geral do Estado declarou que a pena não podia ser menosprezada, pois o acusado de 26 anos de idade pegou uma pena de 44 anos, e acrescentou: "Quando ele for liberado da prisão aos 70 anos de idade, quem estará esperando por ele? A maioria, se não todos os membros da sua família já terão ido embora." E ainda frisou que ele não terá um futuro real e que no fim ele ficará sozinho. O velório de Anne aconteceu em 26 de setembro de 2009. Jonathan, o noivo de Anne, estava muito abalado e não conseguia conversar direito com as pessoas que estavam presentes. A mãe de Anne, Vivian, muito abalada, falou sobre a filha e leu um poema que ela havia escrito em vietnamita, o qual foi traduzido a todos pelo irmão de Anne. Vivian declarou: "O presente mais valioso que Deus me enviou, que de uma maneira muito dolorosa foi tirado de mim. Eu sinto como se minha alma estivesse sendo rasgada. Descanse em paz. Adeus, minha filha." O depoimento gerou muita comoção a todos os presentes. E esse, infelizmente, foi o desfecho do caso. Mas e aí? Me contem qual é a teoria de vocês sobre a motivação desse crime. Comentem pra mim. E esse foi o caso de hoje. Me contem o que vocês acharam nos comentários.